Sejam todos muito bem-vindos ao programa Alvorada Cristã, um programa voltado para os assuntos relacionados à imortalidade da alma. Eu sou a Lúcia Balan Cobos e ao meu lado, Dr. Renato Gonçalves. Hoje, então, o programa vai ser sobre o século XXI e as pesquisas científicas que ocorreram nesse período importante. Renato, no século XXI, os estudos relacionados à sobrevivência da alma continuam? Que tipo de fenômeno vem sendo estudado pela ciência na atualidade? Na atualidade, Lúcia, nós temos surgiu um tipo de pesquisa que nos séculos passados nós não víamos, que é especificamente o estudo da experiência de quase morte na ressuscitação cardiovascular. Eu não estou falando de toda a experiência de quase morte, porque o Frederico Meyer, o Camilo Flammarion e outros grandes cientistas já estudaram EQM no século XIX e no século XX, mas eram geralmente relacionadas a quase morte em acidentes. Após 1950, nós tivemos o respirador artificial, nós tivemos a melhoria das ressuscitações com drogas, várias drogas, atropina, adrenalina, tudo isso aí deu uma transformação muito grande no atendimento dos pacientes, de forma que muitos passaram a sobreviver e por sobreviverem, contaram as suas experiências do quase morte. O EQM ocorre em 15% da população que passa por risco de morte. Então é um índice bastante grande, Nós temos dois grandes pesquisadores, existem outros, mas eu busquei aqui dois, que é o Bruce Greyson, um psiquiatra renomado, emérito, da Universidade da Virgínia. Veja como saem boas cabeças dessa universidade, Ian Stevenson e agora esse Bruce Greyson. Ele pesquisa há mais de 40 anos EQMs, e ele tem vários livros publicados, ele é realmente uma referência no assunto no mundo. Também temos o Van Lommel. Van Lommel é um holandês, um cardiologista muito conhecido, que também estuda muito a EQM. E a EQM, o que é a EQM, A EQM, essa experiência de quase morte, ela tem, podemos dizer, 3 modalidades, que a primeira modalidade delas é a que a pessoa sente-se fora do corpo. Geralmente acontece nas paradas cardiorrespiratórias. Então a pessoa está em parada, o coração parou, o cérebro não está recebendo oxigênio nem sangue, a atividade elétrica cerebral está a zero, no registro do eletroencefalograma, há uma atividade isoelétrica e a pessoa vivencia uma experiência extraordinária. É um paradoxo porque aqueles que pensam que a mente é um epifenômeno do cérebro não encontram resposta para explicar isso, porque o cérebro está quase morto, então ele está funcionando a quase zero, e no entanto há a produção de uma superconsciência nesse momento. Como pode se explicar isso? Como que pode se explicar durante uma cirurgia a pessoa se sentir fora do corpo e contar com detalhes quando ela volta depois da parada cardiorrespiratória, tudo o que aconteceu durante um momento, os 30 minutos ou mais de parada cardiorrespiratória, dizendo inclusive
o que o médico fez, ou a equipe médica realizou naquele momento, às vezes que tipo de broca que usou, que estava fazendo a cirurgia, no momento da cirurgia, quando aconteceu a parada cardiorrespiratória, e outros detalhes impressionantes que não têm explicação, pensando no paradigma materialista do cérebro e a consciência. O cérebro é que produz a mente. Não tem explicação. Uma outra linha de fenômeno é daqueles que submetem a um risco de quase morte, por exemplo, num acidente, né? Então, um acidente quase fatal, mas a pessoa sobreviveu, enfim, e ela tem um fenômeno que a gente chama, um fenômeno mais psíquico, que a mente fica acelerada, ela começa a revisar todos os acontecimentos da vida dela, tudo em questão de poucos minutos ou alguns segundos. E há uma aceleração do pensamento, uma visão caleidoscópica, né, de múltiplas imagens passando. E essa experiência é uma experiência transformadora, porque a pessoa, ela, tanto na parada cardiorrespiratória quanto no risco de acidente, ela, a partir daquele momento, daquela superconsciência que ela tem naquele instante, ela repensa toda a vida dela. E ela vai passar a mudar a escala de valores dela de uma forma assim grandiosa, no sentido de melhorar, se melhorar como pessoa, de deixar de lado coisas de só menos importância para valorizar outras muito mais perenes e muito mais importantes. E tem uma terceira modalidade, que é o EQM nas intoxicações. Estou falando da intoxicação alcoólica, por cocaína, por drogas, tentativas de suicídio, por uso de medicamentos, né, ingestão de grande quantidade e tal. Nessas EQMs, as experiências já não são tão agradáveis. São experiências geralmente um tanto apavorantes, no sentido de que a pessoa se vê fora do corpo, mas num ambiente muito hostil, um ambiente muito desagradável, né? Circulando em torno de pântanos, com muitas pessoas gemendo, chorando, desesperadas. E é uma experiência tão assim traumatizante que muitas pessoas têm problema de estresse pós-traumático, pós-EQM, dessa natureza. Pelo fato das ideias também, né? Porque uma tentativa de suicídio ou uma intoxicação por alguma droga, alguma coisa assim, a pessoa já está com o seu pensamento num padrão vibratório inferior. Não está naquele... Não está no seu equilíbrio. Não está no seu equilíbrio. Uhum. Então, isso também é uma prova cabal da imortalidade da alma e desse mundo, que é o mundo invisível, mas que é o mundo real, de que essas visões e essas percepções nada mais são do que o que é chamado em algumas religiões de o inferno, não seria assim? São regiões inferiores, né? Na verdade, a consciência, ela de certa forma, ela se projeta para essas regiões e é uma chamada de atenção, até esse fenômeno até é vamos dizer, uma bênção divina da pessoa passar por essa experiência, porque ela tem a oportunidade de refazer o caminho, né? De transformar. E em doutrina espírita a gente entende que mesmo essas regiões que são purgatoriais, elas são transitórias, mesmo que aqueles que cometem o suicídio, que em alguns casos podem ir para essas regiões, elas ainda
são temporárias, elas não são permanentes, né? Tudo vai pela questão da experiência do espírito, né? Que às vezes tem que passar por determinadas experiências. É aquela coisa de uma pessoa que não valoriza a saúde, aí passa por uma doença mais séria, tal, aí a pessoa sai daquela situação com uma outra mentalidade. Poxa, como eu não valorizava a saúde, agora passei por essa situação tão difícil, agora, hoje, cada minuto da minha vida, eu valorizo mais e mais, né? Então, o espírito também tem essas passagens, vamos dizer, por momentos difíceis, mas é tudo transitório, não é nada permanente, porque Deus é misericórdia, né? Na nossa concepção espírita. Tudo é transitório, menos o espírito, que não passa, que é imortal. Então, fica até aqui, né, fica uma chamada de atenção, porque nós temos em nossas regiões muitos suicídios e tentativas de suicídios, e então fica assim esse alerta que nós não vamos morrer, nós vamos continuar vivos, são as nossas escolhas. Mas é importante também frisar que Jesus nos assevera: nenhuma ovelha que o Pai me confiou se perderá. Isso então vai de encontro ao que o Renato falou agora, que todos nós teremos então esse encontro com a plenitude, com o céu que tanto almejamos. Alguns elegem passar mais tempo. Seria assim? Eu creio que sim, segundo as informações que a gente tem recebido do mundo espiritual, né? Desse plano todo que sobrevive, né? Todas essas pessoas que sobrevivem, todos nós que sobrevivemos depois da morte, nós não ficamos vagando no espaço ao léu. Nós também temos civilizações, temos cultura lá, temos, né, a inteligência e o progresso também estão presentes lá, né? Esse é um assunto muito bom, né? Sobre a Sim. nossa vida que continua. É a melhor notícia que poderíamos receber. É verdade, melhor notícia. Nós te agradecemos, Renato, por todas as suas pesquisas, contribuições para fortalecer o nosso entendimento acerca da imortalidade da alma. Então nós vamos ficando por aqui no programa Alvorada Cristã. Agradecemos a presença do Renato e no próximo programa nós vamos ver a imortalidade da alma, as provas científicas. Aguardamos a todos. Um grande abraço!